Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palpites Green. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 18 de fevereiro de 2023. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos para estar ajudando a gente a crescer cada vez mais no YouTube. Vamos nessa? Bom pessoal, vamos iniciar aqui sabadão, grade recheada de jogos, excelente dia pra gente lucrar. Vamos aproveitar esse sábado aí, ser bastante lucrativo. Só repassando os jogos de ontem, nosso bilhete bateu mais uma vez, já a quarta vez essa semana. Estamos numa fase muito boa. Só o Sport que não ajudou a gente, acabou empatando em casa com o Midtjylland, senão nós teríamos acertado todos os palpites. Então vamos iniciar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Bom pessoal, vamos dar início aqui na Austrália. Tem um jogo aqui que eu encontrei que está com uma odd para mim muito desregulada e nós vamos aproveitar. É a partida entre o Victoria Melbourne versus o Melbourne City. Nas casas de aposta você irá encontrar assim. Às 5h45 da manhã. Vamos dar uma olhadinha na classificação deles. O Melbourne City é o líder da competição em 15 jogos, soma 10 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já fez 37 gols, sendo o melhor ataque e sofreu 14 gols. Já o Victoria Melbourne é o último colocado em 15 jogos, venceu apenas 4, 2 empates e já sofreu 9 derrotas. Soma 16 gols marcados e 21 sofridos. Aqui nós estamos falando do líder da competição contra o último colocado. Mas vamos ver aqui. O Victoria Melbourne concedeu gols nas últimas 8 partidas. Não ganhou 8 das últimas 10 partidas. O ambas marcam sim bateu nas últimas 5. Mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. O Melbourne City não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3, o acima de 0,5 HT bateu em 9 das últimas 10. Ao meu modo de ver, está com uma odd muito desregulada, pois o Melbourne City é muito favorito para este jogo, e ele está com uma odd de 2. Eu acredito muito na vitória dele nessa partida, mas com uma odd de 2, nós vamos, para garantir essa aposta, vamos entrar na dupla chance para ele neste confronto. Passando aqui, vamos para a Alemanha agora. Temos a partida entre Borussia Mönchengladbach versus o Bayern de Munique às 11h30 da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O Bayern, líder da competição, em 20 jogos soma 12 vitórias, 7 empates e uma derrota, fez 59 gols e sofreu 18. Já o Borussia Mönchengladbach é apenas o 10º colocado em 20 jogos, tem 7 vitórias, 5 empates e já tem 8 derrotas, fez 35 gols e sofreu 33. Vamos ver o que nós temos de interessante deles. Mönchengladbach marcou o primeiro em 8 das últimas 10, ele sofreu gols em 9 das últimas 10, sofreu 2 gols ou mais em 6 das últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 e o ambas marcam sim também em 8 nas últimas 10. Já o Bayern de Munique marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, mais de 1,5 bateu 9 das últimas 10 partidas e o 0,5 HT bateu em 9 também das últimas 10. Um jogo aqui que eu acredito muito na vitória do Bayern de Munique, gostaria que essa odd tivesse maior, mas o Bayern de Munique acaba de vir uma vitória em cima do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, vem com muita moral e o Mönchengladbach não vive um bom momento. Então nós vamos aproveitar e entrarmos na vitória seca do Bayern de Munique. Seguindo aqui na Alemanha, vamos para a partida entre Bochum versus o Freiburg às 11h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Freiburg é o 4º colocado em 20 jogos, soma 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, fez 32 gols e sofreu 31. Já o Bochum é apenas o 15º em 20 jogos, tem 6 vitórias, 1 empate e 13 derrotas, fez 24 gols e é a pior defesa da competição, sofreu 49. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Bochum sofreu gol nas últimas 6 partidas, sofreu 2 gols ou mais nas últimas 5. O mais de 0,5 HT bateu nas últimas 6. O mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. O Freiburg marcou gols em 9 das suas últimas 10 partidas, sofreu gols em 8 das últimas 10.
O mais de um gol e meio bateu nas últimas 10 partidas e o ambas marcam sim em 7 das últimas 10. Jogo para gols, aqui nós entraremos no mais de um gol e meio. Vamos agora para a segunda divisão da Alemanha. Temos a partida entre o Rostock versus o Darmstadt. Vamos ver a classificação delas. O Darmstadt é o líder da competição. Em 20 jogos tem 13 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Fez 35 gols e sofreu 16. Já o Rostock é apenas o 10º colocado em 20 jogos, soma 7 vitórias, 3 empates e já tem 10 derrotas. Fez 18 gols e sofreu 27. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Rostock é um time mais under. Ele, nas últimas 8 partidas, o 3,5 bateu, o menos de 3,5 bateu. O ambas marcam não, bateu nas últimas 4. Já o Darmstadt marcou nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4. O mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 e o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. É um jogo que eu não gostaria de entrar. É uma partida que eu não gostaria de entrar para gols, por o Rostock ser um time mais under, mas com essa odd de 2,10 para o Darmstadt, que é um time que perdeu apenas uma partida em 20, é uma odd excelente para a gente entrarmos na dupla chance para ele neste confronto. Agora indo aqui para a Bélgica, nós temos a partida, vocês vão encontrar nas casas de aposta, entre o Royal Union versus o Standard Liège. Vamos ver a classificação deles. O Union é o segundo colocado em 25 jogos, tem 17 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, fez 51 gols e sofreu 25. O Standard Liège é o sexto colocado em 25 partidas, venceu 11, empatou 5 e sofreu 9 derrotas. Ele soma 38 gols marcados e 32 sofridos. O que nós temos de interessante? O Union marcou gol nas últimas 10 partidas, ele não perde a 10 partidas. O ambas marcam não, bateu em 7 das últimas 10. O Standard Liège sofreu gols em 8 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu nas últimas 7. O Royal Union vem vivendo uma excelente fase e eu quero explorar essa odd de 1,53 jogando em casa e vamos entrar no empate anula para o Union. Agora vamos aqui para a Espanha, temos a partida entre Real Sociedad versus o Celta de Vigo às 10 horas da manhã. Vamos ver a classificação deles. A Real Sociedad fazendo uma excelente campanha, em 21 jogos, 13 vitórias, 13 empates e 5 derrotas, fez 31 gols e sofreu 21. Já o Celta de Vigo, apenas o 14º colocado, em 21 jogos, tem 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, fez apenas 22 gols e já sofreu 33. Vamos ver aqui o que nós temos de interessante. A Real Sociedad, das últimas 10 partidas, ela não perdeu em 8 e o menos de 3 gols e meio bateu em 8 dessas 10. O Celta de Vigo marcou gols nas últimas 10 partidas em 8 delas e o menos de 3 gols e meio bateu em 8 dessas últimas 10 partidas também. Aqui uma equipe que vem vivendo um excelente momento, que é a Real Sociedad, que não perde a 8 jogos e com essa odd de 1,80 é excelente para entrarmos na dupla chance para ela neste confronto. Vamos agora para a segunda divisão da Espanha. Nós temos a partida entre Lugo versus Eibar. Vamos ver a classificação deles. O Eibar é o quinto colocado, é um time que veio da primeira divisão, ele está buscando aqui o retorno. Ele em 27 partidas tem 13 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, fez 28 gols e sofreu 23. Vamos aqui ver o Lugo. O Lugo, lutando contra a zona de rebaixamento, é apenas o 21º colocado em 27 jogos, tem apenas 5 vitórias, 7 empates e 15 derrotas, fez somente 19 gols e sofreu 36. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Lugo não ganha as 6 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 e o ambas marcam não em 9 das últimas 10. O Eibar, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas também e o ambas marcam não nas últimas 4. Vamos explorar aqui este Lugo que vem num péssimo momento, não vence as 6 partidas, e o Eibar que está buscando aqui uma vaguinha para retornar para a primeira divisão. Com essa odd de 2,5, nós iremos entrar na dupla chance para o Eibar neste confronto.
Indo agora aqui também na segunda divisão, a partida entre o Leganés versus o Las Palmas. Vamos ver a classificação dos dois. Las Palmas, líder da competição, em 27 jogos, 14 vitórias, 10 empates e somente 3 derrotas. Somou 33 gols marcados e 15 sofridos. O Leganés é o oitavo colocado, em 27 jogos, soma 10 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, fez 27 gols e sofreu 25. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Leganés não perdeu em 8 das últimas 10 partidas e o menos de 3 gols e meio bateu 8 das últimas 10. O Las Palmas não perdeu nas últimas 6 e o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. O time que é líder da competição não perde há 6 jogos, por mais que o Leganés também não vive um momento ruim, mas com essa odd de 2,75 não acredito na derrota do Las Palmas. Se ele não vencer, a gente pelo menos entra na dupla chance e consegue o green com essa aposta. Continuando aqui na segunda divisão da Espanha, temos a partida entre Ponferradina versus o Levante. Vamos ver a classificação deles. Levante é o segundo colocado em 27 jogos, soma 13 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. Ele junto com o La Palma são os times que menos perdeu na competição. Fez 32 gols e sofreu 18. Já o Ponferradina, também aqui na zona de rebaixamento, é apenas o 19º em 27 jogos. Tem somente 6 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Fez 24 gols e sofreu 33. Vamos ver o que nós temos de interessante. Ponferradina não ganhou nas últimas 10 partidas e o Levante não perdeu em 9 das últimas 10. Então não tem para onde fugir. O Levante com essa odd de 2,15, excelente entrada, será a dupla chance para ele neste confronto. Vamos agora aqui para a segunda divisão da França. Temos a partida entre o Dijon versus o Metz. Vamos ver a classificação deles. O Metz, brigando aqui por uma vaguinha para subir para a primeira divisão, é o quarto colocado em 23 jogos. Tem 10 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Fez 35 gols e sofreu 24. O Dijon é apenas o 19º colocado em 23 jogos, tem apenas 5 vitórias, 6 empates e já soma 12 derrotas. Fez 21 gols e sofreu 29. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Dijon, das suas últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 7, sofreu gol primeiro nas últimas 6, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 7, ambas marcam não nas últimas 4. O Metz não perdeu nas últimas 6 partidas, marcou gol em 8 nas últimas 10 e o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Um time aqui em um momento muito bom, que é o Metz, não perde há 6 jogos, contra um time que está na zona de rebaixamento e vive um péssimo momento. Com essa odd de 2,15 para o Metz, iremos entrar na dupla chance para ele neste confronto. Outra partida muito interessante aqui na segunda divisão da França é a partida entre o Le Havre versus o Niort. Vamos ver a classificação deles. O Le Havre, líder da competição em 23 jogos, tem 13 vitórias, 9 empates e apenas uma derrota, fez 33 gols e sofreu apenas 10 gols. O Niort é o 18º colocado em 23 jogos, só venceu 6, empatou 5 e já perdeu 12. Fez apenas 22 gols e sofreu 36. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Le Havre não perdeu nas últimas 10 partidas e marcou gol em 8 das últimas 10. O Niort não está aparecendo aqui, mas ele também em 18º não vive um bom momento. Nós temos essa odd de 1,65 para o Le Havre jogando em casa. Eu acredito que ele vai vencer, mas nós vamos entrar na dupla chance para garantir o green, mesmo com empate. Vamos agora de Campeonato Mineiro, temos a partida entre o Vila Nova versus o Cruzeiro, às 19 horas. Vamos ver a classificação deles? O Vila Nova é apenas o último colocado do seu grupo em 4 jogos, tem uma vitória, um empate e 2 derrotas, fez 4 gols e sofreu 5. O Cruzeiro também não vem numa excelente fase, é o terceiro colocado em 5 jogos, tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, os mesmos 4 gols marcados e 5 sofridos. Ele acabou de fazer um ótimo clássico contra o Atlético Mineiro, ele estava ganhando e sofreu um gol no final. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Vila Nova marcou gols nas últimas 6 partidas, marcou primeiro nas últimas 4. O Cruzeiro sofreu gol nas últimas 10 e sofreu gol primeiro nas últimas 4.
O menos de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 partidas. Aqui o Cruzeiro é um time muito favorito e nós temos uma odd, por mais que ele não esteja vivendo um bom momento, ele está com uma odd nas casas de aposta de 1,62. Então, eu acredito muito que ele vai vencer, mas com uma odd de 1,62, nós vamos entrar na dupla chance para ele. Vamos agora de Premier League, temos a partida entre Aston Villa versus Arsenal, às 9h30. Vamos ver a classificação deles. O Arsenal acabou de perder a liderança para o Manchester City, perdeu a partida, o confronto direto entre eles, mas ele está com a mesma pontuação e um jogo a menos que o Manchester City. Vamos ver aqui, ele soma 22 jogos, 16 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, fez 47 gols e sofreu 21. Já o Aston Villa é apenas 11º em 22 partidas, só tem 8 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, fez 26 gols e sofreu 34. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Aston Villa marcou nas últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10, sofreu 3 gols ou mais nas últimas 2 partidas, o mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10 e o ambas marcam sim em 8 das últimas 10. O Arsenal, o que nós temos aqui, ele concedeu o primeiro gol nas últimas 4 partidas. O Arsenal perdeu a liderança, por isso que ele está com essa odd muito superior e jogando fora de casa, mas eu acredito muito na vitória do Arsenal, que vem fazendo uma campanha excelente, e com 1,80 nós iremos entrar na dupla chance para ele, que caso ele não vença o empate a gente garante o green. Ainda na Premier League temos a partida entre Chelsea versus Southampton. Vamos ver a classificação deles. O Chelsea é apenas o 10º colocado, em 22 partidas tem 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, fez 23 gols e sofreu 22. O Southampton é o lanterna, em 22 partidas tem apenas 4 vitórias, 3 empates e já soma 15 derrotas, o time que mais perdeu, fez somente 18 gols e já sofreu 40, é a segunda pior defesa da competição. O Chelsea não vive um bom momento, vou mostrar aqui para vocês. Ele não ganhou em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas, e ambas marcam não em 7 das últimas 10. O Southampton sofreu gol nas últimas 7 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 e o mais de 2 gols e meio nas últimas 4 partidas. O Chelsea vem de uma derrota aqui na Liga dos Campeões, na qual ele não mereceu, fez um excelente jogo contra o Borussia Dortmund na Alemanha, e jogando em casa e ele precisando da vitória para ter uma melhor posição no campeonato, nós vamos entrar na vitória seca para o Chelsea com essa odd de 1,40. E para fecharmos aqui o dia, pessoal, vamos ainda na Premier League de Newcastle versus Liverpool às 14h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Newcastle é o 4º colocado em 22 jogos, tem 10 vitórias, 11 empates e apenas uma derrota, é o time que menos perdeu na competição, fez 35 gols e sofreu apenas 13. Já o Liverpool, fazendo uma péssima campanha essa temporada, em 21 jogos, ele soma 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, fez 36 gols, sofreu 28 e apenas o 9º colocado. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Newcastle não perde há 7 jogos e o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. O Liverpool, menos de 3 gols e meio, bateu nas últimas 6 e o mais de um gol e meio bateu em 8 das suas últimas 10 partidas. Nós temos aqui uma odd de 2,50 para o Newcastle. O Liverpool talvez poupe a equipe porque ele vai enfrentar o Real Madrid no meio de semana pela Liga dos Campeões. Então o Newcastle tem grande chance de ganhar este jogo. Com 2,50 nós iremos entrar na dupla chance para o Newcastle neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Esse daqui ficou bem longo, temos um sabadão excelente para lucrarmos, então vamos aproveitar. Não se esqueça de deixar o seu like e ajudar a gente aí a crescer cada vez mais no YouTube. Vamos nessa?